teve de protegê-los imediatamente de uma luz muito intensa que o ofuscou. Depois ele ouviu algo. Você vai achar muito difícil olhar diretamente para mim, disse a voz de Sarayu, ou para papai, mas à medida que sua mente se acostumar às mudanças será mais fácil. Ele estava parado no mesmo lugar onde ele fechou os olhos, mas a cabana tinha sumido, assim como o cais e a carpintaria. Estava ao ar livre, no topo de uma pequena colina, sob um céu noturno brilhante, mas sem lua. Podia ver as estrelas em movimento tranquilamente e com precisão, como se houvesse grandes condutores celestiais coordenando seus movimentos. Ocasionalmente, como se recebendo um comando, cometas e chuvas de meteoros rolavam por entre as estrelas, acrescentando variação à dança. Ele se virou para Sarayu, que ainda estava do seu lado. Apesar de ser difícil olhar diretamente para ela, agora podia vislumbrar a simetria e cores engastadas em padrões, como se minúsculos diamantes, rubis e safiras tivessem sido costurados numa roupa de luz que se movia primeiro em ondas e depois se espalhava em partículas. É tudo incrivelmente lindo, ele sussurrou. É verdade, a voz de Sarayu vinha da luz. Agora, Mackenzie, olhe ao redor. Ele ficou boquiaberto. Mesmo na escuridão da noite, tudo tinha clareza e brilhava com ralos de luz em vários tons de cores. Embora a floresta estivesse incendiada de luz e cor, cada árvore e cada folha eram indistintivamente visíveis. Mac sentiu-se maior do que a vida, como se pudesse estar presente em todas as partes. Ele também percebeu que não sentia dor, nem mesmo nas juntas geralmente doloridas. Na verdade, nunca havia se sentido tão bem, tão inteiro. Sua cabeça estava límpida e ele respirava profundamente os perfumes da noite e das flores. Uma alegria delirante e deliciosa cresceu por dentro, e ele flutuou lentamente no ar, retornando suavemente ao chão. É como se eu voasse em um sonho, ele pensou. Então Mac viu as luzes que Mac imaginou que correspondiam a tribos diversas. Eram as crianças da terra, os filhos de papai. Por um momento Mac se perguntou se Missy estaria ali, mas logo desistiu. Achou que se estivesse e quisesse ir ao seu encontro, correria para ele. Agora as crianças haviam formado um círculo enorme na campina, deixando um caminho aberto a partir das proximidades de onde Mac estava, bem no centro. Pequenos jorros de fogo e luz, como flechas fotográficos, espocavam lentamente, acendendo-se quando as crianças riam ou sussurravam. Embora Mac não fizesse ideia do que estava acontecendo, elas obviamente sabiam. De repente a atenção de Mac foi atraída por um movimento incomum. Parecia que um dos seres de luz no círculo externo estava tendo alguma dificuldade. Clarões e lanças de cor violeta e marfim saltavam em forma de breves arcos na noite, sendo substituídos por tons de orquídea, ouro e vermelho flamejante, jorros ardentes e luminosos de luz que explodiam indo ao encontro da escuridão ao redor. Sarayu deu um risinho. "O que está acontecendo?" sussurrou Mac. Há um homem com dificuldade para conter o que está sentindo. A pessoa que não conseguia se controlar agitava as que estavam próximas. O efeito de ondulação era claramente visível, à medida que a luz flamejante se estendia até o círculo das crianças. "Ainda não entendo", sussurrou Mac de novo. "Mackenzie, o padrão de cor e luz é o único em cada pessoa. Não há dois iguais, nenhum padrão se repete. Aqui podemos ver uns aos outros verdadeiramente, porque cada personalidade, cada emoção, são visíveis como cor e luz." "Isso é incrível", ele exclamou. "Então por que as cores das crianças são principalmente brancas? Se você se aproximar, verá que elas têm muitas cores individuais que se fundiram no branco. À medida que elas amadurecem e crescerem, as cores irão se tornar mais distintas e emergirão tons e matizes únicos." "Incrível", foi tudo que Mac conseguiu dizer. Olhou com mais atenção e notou que por detrás do círculo de adultos haviam surgido outros igualmente espaçados ao redor de todo o perímetro. Eram chamas mais altas, aparentemente soprando com as correntes de ar, e tinham cores semelhantes de safira, azul e água, com pedacinhos únicos de outras cores engastados em cada um. "Há mais, Mackenzie, isso vai ajudá-lo a entender o problema com aquele indivíduo ali que está tendo." Ela apontou na direção da agitação que continuava lançando luzes e cores súbitas e abruptas na direção deles. "Adoro isso", exclamou Mac. "Mas, a não ser por aquele lá", ele apontou na direção das luzes agitadas ao redor do adulto. "Por que todos estão calmos? Eu imaginaria que houvesse cor por todo lado. Eles não se conhecem?" "A maioria se conhece muito bem, mas estão aqui para uma comemoração que não tem nada a ver com eles, nem com os relacionamentos de uns com os outros. Pelo menos não diretamente", explicou Sarayu. "Eles estão esperando." "O quê?" "Você vai ver cores e emoções." Era um menininho querendo o pai. Pela primeira vez, ele não teve medo. Estava correndo sem se importar com coisa alguma além do objeto do desejo do seu coração, que o encontrou.
Seu pai estava de joelhos, coberto de luz, lágrimas, brilhando como uma cachoeira de diamantes e joias nas mãos que cobriam o rosto. "Papai!" gritou Mac, e jogou-se para o homem que nem podia olhar o filho. Mac segurou o rosto do pai com as duas mãos, forçando a olhá-lo, para que pudesse gaguejar as palavras que sempre quisera dizer. "Papai, desculpa. Papai, eu amo você." Os dois trocaram palavras soluçantes de confissão e perdão. De algum modo, Mac soube que não era o momento para conversar e que seu tempo com o pai estava passando rapidamente. Para ele, a nova leveza que sentia era eufórica. Virou-se e voltou para a pequena colina onde Saraiu o esperava. Quando chegou a Saraiu, ela o abraçou também e ele deixou que ela o segurasse, enquanto continuava a chorar. Quando recuperou uma leve tranquilidade, virou-se para olhar de novo a campina, o lago e o céu noturno. Um silêncio baixou. A antecipação era palpável. De repente, à direita, saindo da escuridão, surgiu Jesus e o pandemônio irrompeu. Ele vestia uma roupa branca e usava na cabeça uma coroa simples de ouro, mas era, em cada centímetro do seu ser, o Rei do Universo. Seguiu pelo caminho que se abriu à sua frente até chegar ao centro, o centro de toda a criação, o homem que é Deus e o Deus que é homem. Luz e cor dançavam e teciam uma tapeçaria de amor para ele pisar. Alguns choravam, dizendo palavras de amor, enquanto outros simplesmente permaneciam de mãos levantadas. Muitos daqueles cujas cores eram as mais ricas e profundas estavam deitados com o rosto no chão. Tudo que respirava cantava uma canção de amor e agradecimento sem fim. Nessa noite, o universo era como devia ser. Quando chegou ao centro, Jesus parou para olhar em volta. Seus olhos pousaram em Mac, que, parado na pequena colina, ouviu Jesus sussurrar em seu ouvido. "Mac, eu gosto especialmente de você." Foi tudo que Mac conseguiu suportar enquanto caía no chão, dissolvendo-se numa onda de lágrimas jubilosas. Não podia se mexer, preso no abraço de Jesus feito de amor e ternura. Então ouviu Jesus dizer alto e claro, mas de modo muito gentil e convidativo: "Venham." E eles foram. As crianças primeiro, depois os adultos, cada um por sua vez, rindo, falando, abraçando-se e cantando com o seu Jesus. O tempo pareceu parar enquanto a dança celestial prosseguia. Então cada um foi saindo até não restar ninguém, a não ser as ardentes sentinelas azuis e os animais. Jesus caminhou entre eles, chamando cada um pelo seu nome, e então os animais e seus filhotes voltaram para as tocas e os ninhos e os leitos nas pastagens. Por fim, estavam novamente sozinhos. Os únicos sons que restavam eram os do coro de grilos e sapos retomando suas canções de culto na margem da água e nas campinas ao redor. Sem uma palavra, os três se viraram e retornaram para a cabana, que de novo se tornara visível para Mac. Ele teve uma sensação de perda e de ansiedade e ficou até um pouco triste, até que Jesus se aproximou, pegou sua mão e apertou-a para assegurar que tudo era como deveria ser. Galera, chegamos ao fim de mais um capítulo muito forte e agora acompanhado das imagens que você pode ver aí. Deu pra ter um pequeno vislumbre do que aconteceu ali. E esse lance dele perdoar o pai, que o filme até explica um pouco melhor de como isso aconteceu, por que aconteceu. Foi um lance muito forte e explica bastante sobre perdão, principalmente a parte que me chama a atenção, a forma que Jesus veio. Não tenho tanta certeza disso ter acontecido ali no filme, eu acho que não, eu me lembraria de uma cena tão forte. Por isso que é bom a gente sempre ler o livro também, se ele for inspirado. Bom galera, sem mais delongas, a gente se vê aí no próximo capítulo do livro A Cabana. Um grande abraço e valeu!